Eu sou o Estranho Príncipe. E eu sou a Marcela de Doida. Está começando mais um Só Letrando! É isso aí, galera. Esse é um programa de perguntas e respostas, onde universitários vêm disputar, sabe o que, Marcela de Doida? Mostra aí, esse maravilhoso! doces maravilhosos, gente. É isso aí, galera. Então agora nós vamos chamar as equipes que vão disputar essa competição. Primeiramente, a equipe Puxão, que é composta lá pelo Malaco do Jardeco. E agora, para continuar essa equipe, fechar, vai ser, adivinha quem? A vovó Ruiva! E o quê? E para continuar essa competição, vamos chamar a equipe Splash, que é composta por quem? A Miss Vigia! E para fechar esta equipe, eu vou chamar a Piratinha Sem Noção! Já perdeu! Vocês são Splashinhos! E é com essa animação que nós vamos agora fazer a primeira pergunta para nós darmos início a esta competição. Qual é a pergunta, Carla? Calma aí, mas antes, vamos chamar aqui os competidores desta primeira pergunta. Quem são? Malaco do Jardeco É nós, mano! e a Piradinha Sem Noção. O negócio tá feio aqui, hein? A competição acirrada, vamos lá. Qual é a pergunta, Marcela B2? Primeiro, nas posições, Malaco do Jardeco e Piratinha Sem Noção. Funciona assim. Mão na orelha. Mão na orelha, o primeiro que bater responde. Se errar, torta na cara. E se acertar, torta na cara do outro. Bom, vamos lá. Qual é o objeto de estudo da sintaxe? Alternativa A, sujeito. Alternativa B, verbo. E alternativa C, sentença. Ai, minha mão! Malaco do Jardeco. Eita, Giovana! Qual é a alternativa certa? Tempo! 5! Letra C! Eu acho. Letra C! E a resposta está Sentença! correta! Dela! Tira esse negócio aí, minha filha! Não, deixa aí. Vai sujar! Não, isso pode. Vem aqui, chega mais! Chega mais! Vem, nega! Vem! Pera, que é assim, ó. Vale cabelo, né? Não. Eu sei. Muito bem, galera. Agora nós vamos para a explicação do nosso professor. A questão, a alternativa A está errada, porque ela fala sobre o sujeito. E o sujeito é o termo integrante da oração, subordinado ao verbo, com o qual se articula com uma relação de dependência. A alternativa B também está errada, porque ela se refere ao verbo. O verbo é o centro da oração, reta é a alternativa C. Por quê? A sintaxe ela se diferencia claramente da fonologia e da morfologia, pois enquanto a fonologia estuda os sons linguísticos, a morfologia estuda a estrutura dos vocábulos. E a sintaxe, que é o que a gente está vendo, o seu foco de análise é na sentença. Ou seja, ela estuda a função dos vocábulos dentro de uma frase. E agora nós vamos para a segunda pergunta. Que vai ser respondida pela nossa Miss Vigia e a nossa vovó Ruiva. Todos em posições, mão na orelha.
E a nossa pergunta é: o que a gramática tradicional fala sobre a sintaxe? Alternativa A parte da gramática que descreve a combinação de palavras que compõem uma sentença a partir de regras. Alternativa B, que a função comunicativa da língua determina o modo como ela é estruturada. Alternativa C, Diadorim entregou o facão para Riobaldo. Atenção. Atenção, E... já! tempo. Se não sabe, chuta. 5, 4, 3, 2... Vovó, vai com cuidado aí, viu? Cuidado, velhinha. A resposta é a letra B. E... Alternativa errada. Puxa, puxa. Vamos lá. Vai lá, minha velha. A nossa amiga infelizmente está surda, gente. a nossa alternativa correta é a letra... A. Vamos ver por quê. Que seria a função comunicativa da língua determina o modo como a língua está estruturada, é uma afirmativa correta. Porém, ela não se encaixa no contexto desta pergunta, porque ela só estaria certa se essa pergunta estivesse relacionada à visão funcionalista. A resposta certa seria a letra A parte da gramática dedicada à descrição do modo como as palavras são combinadas para compor sentenças, sendo essa descrição organizada sob a forma de regras. Regras essas que a letra C ela é o primeiro exemplo delas, que seria a ordem direta, ou seja, substantivo, verbo e objeto. Mas eu coloquei um outro exemplo que seria muito mais fácil para a gente entender. Então, o primeiro seria: mamãe fez o mingau do bebê, ou seja, em que mamãe seria o sujeito, fez seria o verbo, o mingau do bebê, o objeto. No segundo exemplo seria a ordem inversa, ou seja, Maria eu vi ontem, onde Maria seria o objeto, eu o sujeito, vi o verbo. E o terceiro exemplo seria: na festa vieram a Jaque e o Caio, em que a frase começaria com a adjunta adverbial, na festa, depois o verbo, vieram, e o sujeito, a Jaque e o Caio. E agora, vamos ver como vai continuar e quem vai levar o nosso grande prêmio hoje, continuando a nossa rodada de perguntas. Muito bem. Só lembrando que está 2-0 para a equipe Buchão. Que é buchão do Jardeco, mano. Dando continuidade, vamos chamar aqui o Malaco do Jardeco. É nóis, mano. E agora, representando a equipe Splash, a Miss Vigia. Agora vai. Eita, Giovana. Ameaçou. Vamos ficar atentos e fazer silêncio para a nossa terceira pergunta. Como se chama a teoria de estudo de Chomsky dentro do formalismo? Letra A, princípios e parâmetros. Letra B, gerativismo ou gerativa. Letra C, determinismo. Atenção, no valendo, mão na orelha e... valendo! Miss Vigia, qual é a alternativa correta? A letra B. E a resposta está... correta! Atenção! Solta na cara do Malaco do Jardeco! Deixa eu pintar minha cabeleira. Eita! Ele deve ter engolido, hein? Enquanto ele vai curtindo essa torta na cara,
vamos ver o porquê. A resposta correta é a letra B. Essa teoria de Chomsky, que se encaixa dentro da abordagem formativa, se chama gerativismo. E a partir dela, nós pensamos que a ordem linear de uma sentença, ela na verdade obedece uma capacidade, uma competência que todo falante possui de poder organizar os componentes básicos de uma sentença linguística. Sendo assim, o gerativismo acredita que a linguagem é, na verdade, uma dotação genética, podemos dizer. E assim, quando nós somos crianças, nós já trazemos uma gramática chamada universal, princípios linguísticos, e quando nós crescemos, nós chegamos num nível estável desses princípios, dessa linguagem. E a outra alternativa, que fala sobre princípios e parâmetros, na verdade é um outro modelo de Chomsky, que se baseia no fato de que quando alguém nasce, uma criança nasce, ela traz princípios universais daquilo que é comum a todas as línguas. E também os parâmetros, ou seja, modelos das variações possíveis linguisticamente falando. Sendo assim, quando uma criança começa a se adaptar no sistema linguístico, começa a aprender uma língua, ela acaba tendo apenas esses princípios e, a partir desses parâmetros que ela já possui, ela vai se adequar de acordo ao contexto com que ela é exposta. Muito bem, vamos dando continuidade. Agora nós vamos para a nossa quarta pergunta. Chamo aqui para esta difícil resposta. Aqui, chamo aqui a vovó Ruiva. Vem, vovó! Obrigado, vovó. E agora, para competir com a vovó, vou chamar a Piratinha Sem Noção. Só que não! Mãos na orelha, palmas na mão. Não? Não pode, né, vovó? Deixa aí então. Mãos na orelha. Aí. Atenção para a pergunta. A sintaxe passou a ser vista como disciplina a partir, letra A, do século XIX, com John Hayes. Letra B, do século XX, com Saussure. Ou letra C, século XXI, com Marcos André. Atenção! Valendo! Vovó, que agilidade! Só se trambedou aí. Vovó, com muita calma. Qual é a resposta correta? Pense bem. A resposta correta é a letra C. O meu neto Marcos André. Não, vovó! Olha a cara de perseguição da equipe. Vovó, essa até eu sabia. A resposta está errada! Torta na cara da vovó! Cuidado com a vovó. Cuidado com a vovó! Isso não é bom. Essa é maldade! Tadinha da vovó! Meu Deus! Enquanto a vovó se recupera, vamos ver o porquê essa resposta foi errada e a letra C está corretíssima. A letra B, desculpa, está corretíssima. Então, a alternativa A está errada. Por quê? A sintaxe surgiu como disciplina linguística, independente apenas no final do século XIX. Quem primeiro manifestou seu interesse por esses fenômenos sintáticos foi John Hayes, em seu trabalho O que é Sintaxe, em 1894. Mas está errada essa questão. A questão correta é a alternativa B, porque foi a partir das ideias de Saussure, no início do século XX, que a sintaxe foi adquirindo consistência de disciplina autônoma. E a questão C está totalmente errada, por quê? Porque é o nosso professor Marcos André. E atenção, galera, nós vamos agora para a nossa quinta pergunta. Para responder essa pergunta, vamos chamar aqui o nosso... O show do Jardeca.
E a próxima para competir com o nosso Malaco do Jadeca é a nossa Piratinha Sem Noção. Aê! Promete revanche! E agora em suas posições, mão na orelha. No valendo, hein, pessoal? No valendo! Valendo. Sem pressa, por favor. Quais as duas linhas de estudos que mais se destacam no campo da sintaxe? Alternativa A, competência e desempenho. Alternativa B, Manuelzão e Augusto Matraga. Alternativa C, formalismo e funcionalismo. Atenção! E valendo! Manuelzão. Sei lá. Tempo! 5, 4, 3, 2, 1. Não sabe? Acho que sei. B. B. A resposta está errada. Toca nele! Bem mais. Jesus, ele quer. Quer tirar a peruca? Não, cabelo não, por favor. Melhor não. Depois dessa melaqueira, vamos saber o porquê ele respondeu errado. Vamos ver qual é a resposta correta. A alternativa correta é a letra B. Primeiro eu vou explicar por que a letra A está errada. Ela diz respeito à competência, que se trata da capacidade inata que o indivíduo tem de produzir, compreender e de reconhecer a estrutura de todas as frases de sua língua. Já o desempenho é determinado pelo contexto onde o falante está inserido. Vou falar por que a alternativa B está correta. Bom, a visão formalista se enfatiza no modo como a língua está ligada à parte estrutural e não ao contexto. O estudo da sintaxe é observado pelos formalistas como objetivo autônomo, que não nasce da necessidade de comunicação, mas com questões internas ligadas ao sistema linguístico ou da possibilidade de sua variação linguística. Então, pode-se entender que, para o estudo da sintaxe, os formalistas propõem que existem sintagmas, esses classificados em verbais e nominais, e que devem obedecer a uma hierarquia de conceito, em que o primeiro é o sintagma verbal e que dentro dele é verificada a existência do sintagma nominal, e que, respectivamente, ocupam um papel de núcleo de sujeito, de especificador e de seu complemento. Bom, dando continuidade, na visão funcionalista, a abordagem de estudo já é totalmente diferente, pois é verificado que o sistema de linguagem é não autônomo, porque necessita de uma comunicação entre os membros daquela comunidade envolvida, e que o falante sempre está imposto em suas limitações de aquisição e no processamento do conhecimento. Já no estudo da sintaxe pelos funcionalistas, é proposta a existência dos sintagmas como alternativa de ordenação. Por isso, não é necessário que haja aquele respeito à hierarquia, pois ocorre a existência de várias construções, como a existência do predicado e de seus termos de significação, dentro de uma formulação de oração. Em que fala de Augusto Matraga e Manuelzão, acho que não é necessário que eu explique. Voltamos! E agora nós vamos para a nossa sexta decisiva e quase que bem interessante pergunta. Chama aqui da equipe Buchão, a dona vovozinha Ruiva. Buchões! Cuidado, vovó, segura na mesa. Chama aqui da equipe Splash a nossa Miss de Vigia. Obrigada. Muito bem. Agora, sabe o que eu quero saber dessas equipes? E Marcela de doida? A animação! Tá bom. Agora, vamos ficar atentos. A pergunta é: mãos na orelha, toca na mão. A pergunta é: o que caracteriza a abordagem formalista de análise linguística? Letra A: o estudo das características internas da língua, ou seja, de seu aspecto formal. Letra B: o estudo da natureza e das propriedades exatas da gramática universal. Letra C: o estudo da linguagem
como um sistema não autônomo. Atenção, volta lá para o lugar, vovó. Preparados e... ainda não. E... valendo! Aê, vovó! Vovó! Não vai falar que eu vou precisar de novo, não. Vovó, o seu neto não tá na jogada agora. Então, qual é a resposta? É letra A. Gente, tem uma coisa pra falar pra vocês. O quê? Por incrível que pareça, a vovó acertou! Ó, mostrando Essa que- Miss Vigia vai ficar toda Vai dar suja! Ai, eu tô com pena. Com tudo! Eita! E depois dessa melequeira, vamos ver o porquê que a vovó acertou a questão! Acertou. A alternativa correta é a letra A, porque o que caracteriza essa abordagem é o estudo dessas características internas à língua, na relação entre eles e seus constituintes, considerando e enfatizando a sentença. A alternativa B está errada, pois se encaixa ao funcionalismo, que o objetivo central é o estudo da natureza e das propriedades exatas da gramática universal, a fim de formalizar o conhecimento do falante. A alternativa C, o estudo da linguagem como um sistema não autônomo, também está errada, porque esse é um conceito que é defendido também na visão funcionalista, que é algo próprio de cada falante em determinada comunidade, levando em consideração a capacidade humana de adquirir e processar o conhecimento. Quanto que, na visão formalista, a linguagem é atribuída como um sistema autônomo, concretizado no século XX por Saussure, que vai ser relacionado aos aspectos sintáticos. Portanto, a alternativa C também está errada. Muito bem, galera. E é nesse clima de decisão que eu digo que as equipes estão empatadas! Como todos já responderam, a possibilidade de um ponto já foi cumprida. Adivinha o que foi que a nossa produção aprontou conosco, Marcela de Doida? Acreditem se quiser, nós vamos responder a pergunta decisiva para saber quem ganhará o nosso grande prêmio. Vê se pode isso, gente. Eu não posso ficar cheia. Vai, tocada! Vai, tocada! Vai, tocada! Mas eu vou acertar essa pergunta. Beijo. Eu vou Aguarde. falar. Então vamos lá. E convidamos para perguntar essa pergunta. Gente. E convidamos para nos ajudar aqui com as perguntas. Com a pergunta decisiva da nossa vovó. Se apoia aí, vovó. Cuidado, vovó. Cuidado, vovó. Só você ver, vovó? Deixa eu tirar o Vovó, óculos. você não é cega não, né? Isso. Na sua cara, estranho príncipe. Badauê. Badauê. Última pergunta. O funcionalismo leva em consideração em sua análise letra A hierarquia sintática, letra B o contexto linguístico, letra C a Francine viu Miguelinho? Mãos na orelha. Valendo! A alternativa correta é a alternativa B. O contexto linguístico? Sim. Você está certa disso? Sim. A resposta está aí. Ouvi os tambores. Exata! Meu Deus! Isso é um pouquinho,
a única que sobrou limpa aqui nessa história. Eu vou encerrar o programa e com muita saudade já de vocês. E quem ganha essa aqui? Calma aí, mulher, tu tá muito afobada. Nós vamos agora para a explicação do nosso professor. Consideração o contexto linguístico, pois a sua análise ela se estende além do que a sentença impõe, além dos limites que a sentença impõe. Só se pode entender esses processos sintáticos através das relações que os componentes sintáticos mantêm com os componentes semânticos e discursivos. É importante a atenção para todo um contexto linguístico onde essa sentença ela se dá, onde essa linguagem ela se dá. Por isso só se pode entender a sintaxe através dessa atenção voltada especificamente para a situação onde ocorre essa linguagem, para o texto em si, para o contexto em si. E agora nós vamos fazer a nossa premiação, a equipe vencedora, a equipe Express. Só com moderação, porque engorda um pouquinho. Tchau, galera! A todos vocês que estão nos assistindo. E pra mim, que fiquei limpa, a única limpa dessa história. Tchau, gente! Meu Deus! Tchau! Tchau, gente! Não fiquei limpa! Tchau, galera! Tchau! Malaco do Jardeco! É pra me falar alguma coisa? Essa deixa. Muito bem. Tá, deixa isso agora com a coca. Bota essa aqui que tá bem bonitinha. Essa aqui tá bem bonitinha. Tá bom, Quero pessoal, abaixar deixa essa isso. observação. Não, não, já acabou a parte da música. Quem vai fazer a próxima pergunta? Não, sempre vai ter, sempre vai ter. Tá bom, já? Sabe quem? A vovó Ruiva! E aqui, da equipe... Silêncio! Da equipe Express! Esse mesmo! E da equipe Splash, sabe quem é, Marcela de doida? Eu vou chamar aqui. Adivinha quem? Cadê quem? Não sei cadê não, me chamei. A Miss Pedi. Continua. E aí, galera? Mais um programa começando. Ah, não vai ter, cara. Não. Bora que eu vou pegar o horário. Vê que altura ficou. Boa tarde, galera. Está começando mais um... Te apresenta. Boa tarde, galera. Estamos começando mais um programa... Ai, doido. Tanto faz, cara. Doida. O quê? Galera, Tá difícil, você. Ai, meu Deus. Boa tarde, galera. Está começando mais um. boa tarde, galera. Eu sou o Estranho Príncipe e ela... Marcela de Doida. Está começando mais um só... Letrandos! Não, poderia começar mesmo. Agora é a música. Boa tarde, galera! Está... Continua. Muito bem! E agora nós vamos chamar as duas equipes que vão compor essa programa... E para compor esta equipe,
chamo, sabe quem? A vovózona, a vovó viúva. Beleza. E agora, chama aqui. Tá muito liso. Vai. Splash, chama aqui a piratinha sem noção. De novo, É, vai. Chato, não fica falando.